irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: igreja precisa ser igreja. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem perdido a sua identidade. Em muitos locais, igreja não é igreja, porque hoje vive-se um conceito antibíblico do que vem a ser igreja. Precisamos entender o que não é igreja. Em primeiro lugar, igreja não é empresa. Por que igreja não é empresa? Porque a empresa, ela se preocupa com estatísticas e com números. E a igreja busca nutrir espiritualmente as pessoas. Igreja não é empresa, porque a empresa lida com produtos e a igreja lida com pessoas. Igreja não é empresa, porque a empresa está preocupada em gerenciamento, está preocupada com gestão, e a igreja, ela busca ministério e discipulado. Portanto, igreja não é empresa. Segundo lugar, igreja não é clube social. Igreja não é clube social, porque a igreja não tem sócios. Igreja tem filhos do Deus Altíssimo. Igreja não é clube social, porque a igreja, nela, não há desfiles, não há glamour, não há elitização. A igreja do Senhor Jesus tem que ter servos e servas. Perfilam-se na igreja de Cristo Jesus servos e servas em oração, em jejum, em adoração e em santidade. Em terceiro lugar, igreja não é spa, não é serviço personalizado de atendimento. Spa. Por quê? Porque na igreja não há motivos para ela, a igreja, criar programas e serviços a fim de agradar os seus congregados, a fim de fazer mimos aos seus congregados. Portanto, igreja não é clube social. Em quarto lugar, igreja não é circo. A igreja não é circo porque a igreja não está aqui na terra para promover espetáculos e shows. A igreja, ela tem que procurar promover culto racional com adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Quinto lugar, igreja não é bolsa de valores. Porque a igreja não é bolsa de valores. Porque na igreja a salvação não tem valor comercial. Ninguém precisa dar lances. O profeta diz: vinde as águas, vós que não tendes dinheiro, sim, vinde as águas sem dinheiro e sem preço. Em sexto lugar, igreja não é supermercado. A igreja não é supermercado porque não é lugar para compra de bênçãos. A bênção da salvação, a bênção da cura divina é obtido de graça e pela graça do Senhor nosso Deus. Em sétimo lugar, igreja não é uma organização social. Algumas pessoas pensam que a igreja está aqui na terra para preencher as lacunas sociais não preenchidas pelo governo. Não, igreja não tem essa função. A vocação da igreja não é essa. A igreja está aqui na terra para proclamar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é uma agência do reino de Deus. A igreja é o aspecto visível de um reino invisível. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Portanto, a missão da igreja, ela é única, é singular. É anunciar Jesus Cristo como Senhor de todos os homens.
Essa é a missão da igreja. A igreja é diferente de qualquer outra organização e instituição, porque a igreja, ela tem a maior mensagem e a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. Portanto, irmãos, a igreja pode fazer muitas coisas e não ser igreja. A igreja, por exemplo, pode distribuir sopa para os pobres. A igreja pode cortar o cabelo dos carentes, pode dar assistência médica, odontológica, jurídica aos mais necessitados, mas entendemos uma coisa, essas coisas são acessórios, não é a essência. O que faz a igreja ser igreja é a sua mensagem. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa tem que ser a mensagem da igreja. Cristo crucificado e ressuscitado. Portanto, meus irmãos, a missão precípua da igreja não é promover assistência social, não é incentivar as pessoas a cuidarem bem dos animais. Não é missão da igreja incentivar as pessoas a usarem fontes renováveis de energia. Não é missão da igreja incentivar as pessoas a entrarem em movimento para lutar para melhores escolas públicas, para melhores presídios, lutar para melhores hospitais públicos. Isto não é missão da igreja. A missão da igreja não é lutar contra o desarmamento ou o armamento. Igreja não é ONG, igreja é diferente. A igreja tem uma única missão e singular. A missão da igreja foi estabelecida por Cristo Jesus. E Mateus 28, 18 é contundente. Jesus disse a missão da igreja: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide a todos os povos e façam com que sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ordenado. Esta é a missão da igreja. Lá em Atos 2,38, nós vemos assim: disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Portanto, a igreja não está aqui na terra para buscar honrarias humanas. A igreja não está aqui na terra para receber aplausos do mundo. A igreja tem só uma missão única e singular: pregar o evangelho e o perdão de pecado em Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja é maravilhosa, mas o conceito de igreja está deturbado. Muitas vezes perguntamos a alguém o que é igreja e as pessoas ficam confusas, porque está tão confuso a coisa que as pessoas não sabem mais o que vem a ser igreja. Alguns dizem: não, a igreja é o lugar aonde vamos. Não, isso é um erro. Isso, teologicamente, na semântica teológica, isso é erro. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós não vamos ao templo, nós somos o templo do Senhor Jesus. Esse conceito não pode fugir da nossa mente. O grande problema hoje é porque institucionalizaram a igreja. Hoje, quando se pensa em igreja, se pensa associa-se logo, quando se pensa em igreja, associa-se logo a uma organização jurídica que se reúne num lugar com vários departamentos. Esse é o conceito que se tem de igreja. Igreja não é isso. Igreja não é empresa. Aí o conceito fica na cabeça de empresa. E a igreja passa a fazer as coisas que a empresa faz. Então a institucionalização da igreja fez com que a igreja entrasse no formal. Embalsamada ficou a igreja. E estando a igreja embalsamada, ela perde a sua identidade. Quer engessar uma igreja, quer colocar a igreja no formal, quer embalsamá-la, institucionalize-a, que você vai ver. Portanto, a igreja é mais que uma organização jurídica. A igreja é mais que uma instituição. Igreja é família. Igreja é relacionamento de gente, de pessoas. Este é a mensagem que a Bíblia aponta como sendo igreja. Nós devemos ter muito cuidado, porque a saúde de uma igreja não é medida pelo seu tamanho. Nós devemos ter muito cuidado, porque a saúde da igreja não se mede pelo seu crescimento numérico. Deus julga o ministério de um pastor. Deus julga a igreja pela qualidade espiritual que ela tem e não pelo seu tamanho. O problema é que a concepção que se tem de igreja hoje
É como se fosse uma empresa. Se os números, a empresa diz assim, se as vendas estão boas, se os números de vendas estão bem, então a empresa está bem. E a mesma coisa, estou adotando isso para a igreja. Se a igreja, a membresia está aumentando, a igreja vai bem, e nem sempre é assim. Na empresa, quando não se vende, diz-se que a empresa está estagnada, não está havendo mais venda. E a mesma coisa, algumas pessoas trazem isso para a igreja e fica dizendo, se a membresia não está aumentando, a igreja está estagnada. Não é bem assim. E outras pessoas também pensam, tal qual a empresa. Se a membresia está caindo, se as pessoas estão saindo, a igreja está em declínio. Portanto, irmãos, não é essa concepção. Precisamos entender que crescimento numérico pode crescer, a igreja pode crescer por razões erradas. E quando é que ela cresce por razões erradas? Quando ela perde a koinonia, quando ela perde a mordomia cristã, quando ela perde relacionamentos, pessoalidade, e ela deixa de ser igreja. E observe que nenhuma parte das escrituras sagradas, em nenhuma parte nós vamos encontrar qualquer autorização para se medir, para se aferir a saúde de uma igreja espiritual pelo tamanho dela. Os primeiros capítulos do livro de Atos registram elevados números de pessoas que entregaram-se a vida a Cristo, se renderam a Jesus. No entanto, se a gente vai analisar, vamos ver que não é mencionado o tamanho de qualquer congregação que Paulo visitou nas suas 3 viagens missionárias. Ninguém tem qualquer ideia do tamanho de pessoas, do número de pessoas da igreja de Filipos, de Tessalônica. Ninguém tem. A igreja não registra isso. Mas hoje os pastores estão preocupados com números, com estatísticas. Meus amados irmãos, é preciso entender que logo depois que Lucas, o autor de Atos, registra que 3.000 almas foram acrescidas à igreja no dia de Pentecoste, ele diz aí a fórmula da igreja bíblica para os seus dias e para os nossos dias. Ele diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é a igreja. Os crentes da igreja inicial, primitiva, eles empenhavam-se em estudar a Bíblia, na oração, na koinonia, na comunhão, na mordomia cristã, no louvor e na adoração. Portanto, sem programas especiais, sem slogans cativantes, sem chavões extravagantes, muitos iam sendo salvos, porque Deus acrescia. Portanto, meus amados irmãos, em lugar de programas especiais, em lugar de shows, de teatros, de coreografias, os crentes do primeiro século eram marcados pela generosidade, eram marcados pela koinonia, pela unidade, por relacionamentos, pela pessoalidade, eram marcados por isso. E isso impressionava os ímpios. Os crentes do primeiro século pregavam Cristo crucificado e ressuscitado, por onde quer que fosse. E as pessoas encontravam significado na mensagem que eles pregavam, porque eles viam a qualidade dos relacionamentos, da pessoalidade, da mordomia cristã que existiam entre eles. Meus amados irmãos, a igreja moderna perdeu a sua identidade. Ela precisa retornar, precisa restaurar relacionamentos, pessoalidade e mordomia cristã. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Amém e amém.